Muito bom dia a todos. Aqui para mais um dia do grande evento do mês da advocacia da OAB de Santa Catarina. Primeiramente, queria parabenizar a todos os advogados que nos assistem pelo Dia do Advogado. Já diria Sobral Pinto que a advocacia não é profissão para covardes. E pela coragem do dia a dia, gostaria de parabenizá-los a todos os advogados, tanto aqui de Santa Catarina, como do resto do nosso país, que também nos assistem hoje. Hoje, nós falaremos num dia reservado todo para a advocacia criminal, para os temas das ciências criminais. Começaríamos hoje com um painel sobre dogmática penal e a advocacia criminal. Para isso, nós receberemos 3 grandes professores: o professor Marcelo Pertilli, o professor Fábio Dávila e a professora Chiavelli Falavinho. A todos vocês, durante a exposição dos palestrantes, que tiverem dúvidas ou quiserem propor reflexões, nós temos um chat bem na própria página onde se assiste a este painel, que vocês podem enviar perguntas que, ao final da exposição, nós leremos aos professores para que eles possam compartilhar o que eles entendem sobre aquele determinado assunto que foi colocado ali. Meu nome é Rodolfo Macedo Prado, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Penal e Advocacia Criminal da OAB de Santa Catarina e membro da Comissão Especial de Estudos sobre o Pacote Anticrime. Hoje, eu servirei aqui de moderador para esse grande debate que está prestes a ser iniciado. O tempo total do nosso painel será de 90 minutos, ou 1h30, impreterivelmente. Então, nós levaremos esse painel até 12h30 e depois todos nós poderemos almoçar. Então, não fuja antes de terminar o painel, porque hoje nós trataremos sobre assuntos não só importantes, mas também muito atuais. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos se ajustar na cadeira para começar este painel. Para começar, eu vou passar a palavra ao professor Marcelo Pertilli, que abrirá esse debate, painel. O professor Marcelo, ele é doutorando e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, é advogado e professor de Direito Penal e Direitos Humanos da Univale. Professor Marcelo Pertilli, um bom dia, um feliz Dia do Advogado, e a palavra está com o senhor. Bom dia, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Primeiro, quero fazer um agradecimento mais que especial ao Marcos Vinícius, ao advogado Marcos Vinícius, presidente da nossa ESA, que tem possibilitado esses eventos para que a gente possa, mesmo diante das dificuldades clássicas do momento de pandemia, continuarmos ainda em certa atividade. E falávamos aqui em off, inclusive com os nossos parceiros de hoje, que, pelo menos para alguma coisa, de fato, esse momento tem sido interessante no sentido de, em que pese nós estarmos afastados fisicamente, virtualmente, muitos de nós acabam tendo mais contato até. Quero fazer um agradecimento bem especial ao advogado Juliano Keller do Vale, que é um dos coordenadores da parte criminal da ESA e que foi quem me ligou perguntando, inclusive, ideias sobre temas para que pudessem ser trabalhados nessa semana. E, inclusive, eu sugeri a ele, então, que a gente pudesse trabalhar um dia, ou pelo menos um painel, acerca da importância que a dogmática tem em relação à atividade do advogado, e ele, de pronto, comprou a ideia, inclusive me possibilitando que eu pudesse fazer os convites aos queridos amigos e professores que estão aqui presentes hoje também. Dentro disso, eu já aproveito também, porque sei, assim como o Rodolfo agora acabou de fazer a introdução dele, citando Sobral Pinto, e sei que o advogado Juliano Keller do Vale, o meu querido amigo Juliano, gosta muito, inclusive, daquele livro, né? Por que defendo os comunistas, né? Um livro de 1979. Queria fazer, então, uma homenagem bastante efusiva aos advogados criminalistas, que, de tempos em tempos, parece que essa questão ela se acentua, que é uma perseguição, né? Do ponto de vista da função do advogado criminalista, como se a função do advogado fosse muitas vezes confundida com as condutas praticadas por aqueles para quem os trabalhos são prestados. Eu acho que Sobral Pinto deixa muito clara essa diferença e, na verdade, serve, ainda que biografias, né, livros, vídeos, tendem muito a romancizar a vida de todos nós, que certamente não somos perfeitos, mas a ideia, a mensagem que a perspectiva de Sobral Pinto nos deixa
de que, mesmo sendo um católico fervoroso, mesmo sendo um conservador nato, um religioso, adepto a alguns conceitos muito conservadores de família e política de direita, etc., esteve ao lado de Luiz Carlos Prestes, esteve ao lado de Herberger, inclusive impetrando o habeas corpus e fazendo a sua atividade como advogado da Ativo, fazendo a defesa da causa, não a defesa de condutas. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante a todos que nos acompanham. Um parabéns aos advogados que conseguem, de fato, levar a cabo a sua função de defender direitos, defender garantias, defender causas e conseguir, né, de certa forma, não se contaminar por ideias que acabam preconceituando a nossa fundamental e importante atividade. Também está lá, né, no nosso Código de Ética, desde 2015, a ideia de que não há causas indignas, tá? Não há causas que sejam indignas de ser defendidas, então nós estamos aqui para fazer justamente a compatibilidade. O professor Auri, que é colega do professor Fábio lá na PUC, sempre nas suas aulas ele dizia, né, se punir é um ato racional, que façamos por meio da racionalidade, né, que façamos por meio de discussões que também legitimem o ato de punir. Portanto, a minha função aqui ela vai ser basicamente uma função de apresentar a justificativa do painel, porque a necessidade que eu vi de discutir a relação que a dogmática penal acaba tendo com a advocacia e, obviamente, o momento de fala vai ser do meu querido professor Fábio, que eu aproveito, então, para cumprimentar e, desde já, agradecer a sua disponibilidade. Quando eu lhe mandei a mensagem, ele prontamente aceitou, disse que estava inteiramente disponível. E, como a gente falava em off aqui, eu imagino que em casa, com filhos, etc., a vida toda tem que ser rearquitetada. O professor Fábio rearquitetou a sua manhã de hoje para que possa estar conosco. Então, eu queria, desde já, prestar o meu agradecimento e, mais do que isso, a minha homenagem a ele, né? Certa vez, o Bruno, professor, lembra, né? O Bruno, que hoje assessora o STF, foi aluno do professor Fábio, esteve conosco na PUC e ele disse algo que me marcou, né? As admirações, elas muitas vezes são pela luz, né? Que determinadas pessoas, elas emanam, né? Mas depois a gente vai amadurecendo e vai vendo que não é só a luz, né? Não é o brilho só que deixa a pessoa extasiada, né? Tu vai descobrir por que a pessoa brilha, né? Mas por que brilha, né? Veja, o brilho, ele passa, né? E o professor Fábio é uma dessas pessoas que, quando a gente vai descobrir o porquê brilha, né? A gente acaba tendo e renovando a admiração. Então, muito obrigado por o senhor estar sempre presente, muito obrigado por o senhor sempre atender os meus pedidos, tá? A mesma questão eu queria fazer a professora Chiavelli, que é uma querida amiga, uma querida colega aqui, está começando a vida acadêmica aqui em Florianópolis, uma vida acadêmica que já vem de longa data, mas está começando aqui em Florianópolis, professora titular da Universidade Federal. E quando eu pensei no tema, por conta justamente da relação que o tema acaba tendo com a importância acadêmica, eu disse, não, precisamos ter alguém aqui da nossa região que tem trabalhado essas questões de maneira séria, a dogmática penal de maneira séria, comprometida com a academia. Portanto, então, o primeiro nome que me veio foi justamente da Chiavelli. Então, muito obrigado, Chiavelli, também por aceitar o convite e diante aí da tua agenda, ter uma disponibilidade para que a gente possa trabalhar alguns temas hoje, inclusive hoje, tu vais falar um pouquinho de algumas questões tão importantes que tu tens autoridade para falar, que foram fruto da tua pesquisa. Mas, justificando aos que estão conosco hoje do porquê a escolha da dogmática, eu, particularmente, sou um professor de Direito Penal e fui procurar o professor Fábio em 2014 ou 2015, quando fui muito bem recebido, num café, talvez ele não lembre, mas nós tomamos um café nos bastidores da PUC, e ele me serviu um café numa caneca do Internacional. Na época eu não disse nada, mas, enfim, né? Desceu meio atravessado, professor Fábio. E eu, interessado pela dogmática, interessado pela complexidade, né, que a dogmática penal acaba nos passando e, de certa forma, até nos assusta, né? A dogmática penal, acho que é importante que a gente reconheça isso. Muitos de nós que talvez, muitos aqui que estejam nos assistindo, e eu falo isso por mim também, ela nos assusta muitas vezes, né? No sentido de que eu tenho tantas coisas para resolver do ponto de vista prático, de um ponto de vista operacional e instrumentalizador, eu tenho que parar e pensar em elucubrações e ideias que muitas vezes não são feitas para um caso concreto que eu estou trabalhando, mas sobretudo porque guardam a natureza dogmática de universalizar ideias. Mas eu vou ter que parar tudo agora para entender a teoria do dolo, para entender as teorias de imputação. Né? Sim. E aí, muitas vezes, isso acaba nos afastando, acaba nos tirando do prumo dessa ideia. Então, eu fui procurar o professor Fábio por conta disso, e a partir dali, obviamente, fazendo leituras e estudando. Eu me lembro uma vez em que nós tivemos uma aula magna com o professor Luiz Greco,
e ele esteve lá falando conosco sobre justamente a importância da dogmática, né? Quando, inclusive, ele não falava nem da importância da dogmática penal, ele falava da importância da dogmática. E uma frase que me marcou muito, professor Fábio, Rodolfo Xavier, foi quando ele disse o seguinte, né? A qualidade de uma dogmática fala sobre a qualidade de um direito. Eu me lembro dessa frase, né? Até botei no Google essa frase para ver se eu achava algum texto dele que tivesse retratado essa específica frase, né? Mas ele diz sobre isso, né? A qualidade da dogmática revela a qualidade no direito. Ele dizia também, quanto mais dogmática nós temos, mais direito nós temos. E a perspectiva que me fez gostar muito dessa ideia e levá-la, inclusive para que hoje a gente possa estar aqui, é justamente na perspectiva de que eu trabalho assim e vejo que o direito é nessa perspectiva, nesse sentido, de que direito é controle do arbítrio, direito é controle do poder, né? Direito é justamente a instrumentalização de que o que eu quero muitas vezes não pode ser feito, né? Então, a dogmática ela vai dar razões, né? A dogmática vai buscar as razões para que eu possa legitimar essa minha função e, sobretudo, e agora puxando a brasa para a nossa sardinha dentro da perspectiva do direito penal, a razão ela existe, e a razão ela não existe apenas dentro de um caso concreto, né? Eu acho que aqui talvez esteja um ponto que acaba muitas vezes colocando a dogmática em crise, né? A razão ela existe, não existe apenas diante de um caso concreto. A razão existe porque existem alguns padrões racionais para que eu possa definir o que é certo dentro de uma perspectiva concreta. Portanto, a dogmática é justamente esse conjunto que vai estabelecendo um sistema racional que não é feito para um caso concreto, né? Eu acho que talvez aí esteja o grande ponto, que eu me lembro muito que o professor Fábio dizia isso nas aulas do mestrado e do doutorado, né? Algo não pode servir aqui apenas. Se algo está servindo apenas aqui, esse algo tem problemas, é preciso fazer um regresso. Ou seja, a dogmática tem uma pretensão universalizadora, né? A dogmática tem a pretensão de trazer um sistema que acabe, de certa forma, legitimando o próprio interesse e a função do Estado de punir. Então, a ideia é justamente essa, porque muitas vezes nós, da advocacia, nos esquecemos desse lado dogmático. E nos esquecemos por algumas razões que eu acho importante que sejam ditas aqui, né? Porque, primeiro, é claro que é um campo arenoso, muitas vezes, porque é um campo que envolve lógica, muitas vezes envolve lógica, né? Pegamos os grandes doutrinadores setentistas, oitentistas, né? E vamos ver que são sistemas quase herméticos, né? Onde se busca quase que uma perfeição, o que também é muito criticado em determinados momentos da própria dogmática, né? A ideia de uma perfeição, de uma ideia, algo absolutamente racional, que muitos eventualmente até acusam de fugir um pouco da realidade social de onde essas normas vão ser aplicadas. Então, veja, esse primeiro ponto, ela é complexa no sentido dos muitos fatores que acabam levando em consideração, mas também porque me parece, e isso me parece que também é um pouco decorrente disso, de que muitas vezes a jurisprudência, que é basicamente com aquilo que nós da advocacia acabamos trabalhando no dia a dia, a jurisprudência não faz uma ode à dogmática, né? E aí uma discussão que eu já quero deixar ao final, e para ouvir um pouco o professor Fábio uma opinião sobre isso, e a Chavelli também, no sentido de que talvez passe por nós, enquanto advogados, cada vez mais levarmos essas questões dogmáticas para que a jurisprudência se incremente a partir dela, né? Vejam o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal quando se falou muito na época do mensalão na questão da teoria do domínio do fato, né? Chegou ao absurdo de afirmar a teoria do domínio do fato enquanto possibilidade de responsabilidade penal simplesmente uma posição hierárquica que alguém ocupa, né? E veja, é preciso reconhecer que a doutrina brasileira, bem ou mal, em determinado momento, ela conseguiu fazer frente a esse discurso e estabelecer uma nova forma de pensar a própria teoria do domínio do fato, que se vê hoje que o Supremo, inclusive, já diz, não basta a mera ocupação de uma posição hierárquica para que haja responsabilidade penal dentro de um direito penal que se comporta em cima de condutas que sejam comissivas, né? Comissivas, mas principalmente em determinados contextos omissivas aqui. Ou seja, então, há um déficit aí, né? Há um déficit, e há um déficit que faz com que muitas vezes a jurisprudência, então os juízes, os tribunais, né, não justifiquem a sua função enquanto juízes dentro de um Estado de direito, no sentido de legitimar o poder em cima de regras que têm um potencial universalizador, um sistema, né? Acabam fazendo, portanto, à mercê do caso concreto, e isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente, advogado, se afaste da necessidade de discutir essas questões e acabe discutindo apenas o ponto concreto ou os pontos concretos que levam a política criminal a decidir de um jeito X ou de um jeito Y. Me parece que talvez a gente precise fazer um resgate, né? De fazer com que a jurisprudência se manifeste mais sobre questões
da teoria, da dogmática penal, para que essas questões acabem, então, fazendo um círculo, né? E elas acabem também fomentando que os advogados, nós da advocacia, também possamos discuti-las em alto nível. Um problema também decorrente disso, que eu acho grave, é a falta, muitas vezes, de comprometimento da jurisprudência, que muitas vezes não analisa ou não leva em consideração as questões dogmáticas, mas muitas vezes leva, né? Leva e sem qualquer compromisso, né? Desvirtuando a aplicação de institutos, como, por exemplo, o domínio do fato que falamos aqui, ou algumas questões atreladas à imputação objetiva, ou às imputações, né? As teorias da imputação objetiva. E agora, por exemplo, que vai estar conosco, né? Também no dia de hoje, o Lucchesi, quando trabalhou na sua tese de doutorado a questão do dolo, né, e da cegueira deliberada tão famosa na Operação Lava Jato, né, que é um erro, né, é um erro dogmático, Então, a justificativa do painel que me cabe nesse momento é justamente nesse sentido. A ideia que me parece importante, a necessidade que me parece fundamental, de que a gente possa aproximar essas questões da dogmática penal com a prática. E por isso que eu fiz questão de trazer o professor Fábio, que é alguém que é um grande advogado, mas que também tem um currículo invejável na perspectiva acadêmica, porque a dogmática ela não é feita pela jurisprudência, né? A dogmática, muitas vezes, até ela é colocada como uma questão soberba, né? O que querem esses professores dentro das universidades, tendo ideias, se não tem prática nenhuma, né? Ficam só pensando o que quer a Chiavelli dentro da Universidade Federal, tendo ideias, ela não sabe como a prática é. Claro, eu entendo e acho fundamental que nós da academia também temos essa experiência prática, ou que possamos entender as dificuldades pelas quais os juízes, no caso concreto, passam para aplicar a lei, mas é fundamental entender que é da atividade do pesquisador justamente pensar nessa questão abstrata, universalizante da dogmática, o que é o contrário da função judicial, né? Os juízes eles não pensam na questão do caso concreto de forma universalizante, eles pensam dentro do caso concreto. Tanto é que não são raras as vezes em que o Supremo acaba se manifestando sobre um ponto e ele diz, não, vamos até aqui, né? Quando aparecer um ponto desse, aí a gente, né, a ideia tópica, né, da prestação jurisdicional. Então, me parece que a dogmática tem essa relação intrínseca com a academia, tem essa relação intrínseca com a pesquisa, é muitas vezes de laboratório, mas ela também, eu concordo, ela tem muitas vezes conseguir fazer com que ela, né, entenda melhor também a função da jurisprudência, a função do ministro, a função do julgador, para que as coisas possam, de fato, se comunicar. Por isso, então, eu justifico e termino aqui a minha introdução do porquê a temática, e hoje o professor Fábio e a professora Chiavelli vão trazer para nós, então, 2 pontos aplicáveis, né? 2 pontos, 2 questões tópicas dentro da dogmática, mas, obviamente, aos que nos escutam e nos assistem, assim como eu tenho aqui também algumas questões genéricas sobre essa relação entre a academia, entre a dogmática, entre a prática, entre a jurisprudência. Se, obviamente, quem nos assiste estiver com algumas questões que queira compartilhar, eu acho importante para que a gente possa também ter um momento em que possa falar sobre isso. Agradeço, Rodolfo, também pela condução dos trabalhos e obrigado aos professores e devolvo a palavra. Obrigado, professor Marcelo. Lembrando aos que nos ouvem, quem quiser fazer perguntas, propor reflexões, o chat está aberto, está sendo lido para, ao final, ser devolvido aos nossos palestrantes e expositores. A fala do professor Marcelo vai justamente ao encontro do que o professor Lenin Streck falou no último seminário internacional de ciências criminais, organizado pelo IBCCRIM, justamente da necessidade de nós pararmos com as soluções fáceis, né? Que achar que a jurisprudência ela vai arrumar toda a questão dogmática penal. Na verdade, nós temos que fazer um esforço conjunto a partir da academia, passando por todos os atores do processo criminal, para que a gente consiga realmente elevar o nível e trazer a dogmática de forma séria, profunda e plenamente aplicável aos casos concretos. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Fábio Roberto Dávila, que é professor titular da Escola de Direito e do Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, é advogado, consultor e parecerista em matéria penal, é presidente do Instituto Eduardo Correia de Ciências Criminais, Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Professor Fábio Dávila, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, de estar aqui conosco hoje, e a palavra é sua. Muito bom dia a todos e todas. É uma alegria estar convosco nessa manhã de agosto, tão especial para nós que somos advogados, né? Portanto, razão pela qual cumprimento a todos por esse dia tão importante. Registro aqui a minha alegria pelo convite da OAB de Santa Catarina
em nome do nosso querido Rodolfo, que aqui está conosco, coordenando os trabalhos, e também meus cumprimentos e o registro da minha satisfação em dividir esta manhã com meu querido Marcelo, com minha querida Chiavelli, que são pessoas a quem tenho o prazer de acompanhar já há algum tempo, né, e que, né, digamos assim, posso, né, me orgulhar de ter entre o meu seleto círculo de amizade, entre meus amigos mais queridos. É um prazer tê-los nesta manhã de agosto. Aquilo que me foi colocado, e é sobre isso que eu gostaria de falar a vocês, seria uma reflexão sobre dogmática penal e a advocacia. Eu tenho tido a oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões e, por regra, falo de maneira mais genérica, enfim, trazendo grandes problemas, né, do cruzamento dessas, digamos assim, grandes áreas do saber penal, né? O processo penal, o direito penal material, a questão da prática, a questão da jurisprudência, como, digamos assim, esses espaços se encontram e como eles se articulam. É, por vezes, muito comum que as pessoas digam, principalmente na nossa área, no nosso espaço de trabalho, que para o advogado o que importa é o processo penal, o que importa é saber como anular um processo, o que importa, enfim, é saber os caminhos, digamos, procedimentais, que a dogmática pouco coloca na solução dos casos concretos. E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, eu diria muito diferente. E a minha experiência de vida até aqui, eu leciono já há mais de 20 anos, por incrível que pareça, o tempo passa, e sou advogado desde 1996. Então, tenho já alguma experiência, digamos, neste entre mundos. Eu sou um professor que leciona, e, portanto, professor que advoga, por vezes um advogado que leciona, enfim, nessa eterna divisão que a academia e a prática da advocacia nos coloca, e tem também tido a oportunidade de escrever alguns pareceres e ver como, né, os pareceres que têm uma conotação mais acadêmica tocam os nossos tribunais. Eu diria a vocês que o meu olhar, a minha perspectiva das coisas é, em realidade, diametralmente oposta à ideia de uma dogmática que pouco contribui à prática. Eu diria a vocês que, em realidade, nós não podemos esquecer, né, que o direito é uma produção, o direito é uma constructa, o direito é uma produção cultural e histórica, e está em eterna, em constante transformação. E essa transformação ela passa por ideias, ela passa por contributos, pela reflexão, e essa reflexão não vem de outro lugar, senão de pessoas empenhadas, né, em fazer disso algo melhor, ou seja, do aprimoramento das ideias e do processo de racionalização dessas ideias, com o objetivo, como bem colocou aqui o Marcelo, de reduzir, eliminar é impossível, mas reduzir os espaços de arbitrariedade, reduzir os espaços de racionalidade dentro do direito. Esse é o empenho de todos nós que, digamos assim, estamos nesse entre mundos, entre a academia e a prática. Só que, para o dia de hoje, eu não gostaria de fazer um discurso muito aberto, muito vago. Eu penso que, para aqueles que estão aqui a me ouvir, talvez fosse mais interessante entender como isso pode se dar num caso concreto e, diria a vocês, bastante atual. Todos nós estamos vivendo desde março desse ano um tempo muito diferente, um tempo muito, por vezes, estranho, por vezes triste, mas, de uma forma ou de outra, duro, com coisas positivas, aspectos negativos, sem dúvida, como tudo na vida, mas, de um modo ou de outro, um tempo novo. Já a pandemia, né, e, portanto, a quarentena que nos foi colocada, do dia para a noite, alterou a nossa rotina, alterou a nossa forma de viver, alterou a forma de nos relacionar com nossos amigos próximos, com nossos familiares, com nossos pais, alterou de forma importante a nossa vida. E em termos dogmáticos, que é aquilo que nos importa hoje, coloca algumas questões interessantes. Entre elas, o problema da responsabilidade penal pelo contágio. E é sobre isso que eu gostaria de tratar aqui em breves palavras, porque eu sei que nós temos um problema de tempo, e até eu peço a gentileza do Rodolfo e do Marcelo, se possível, que sejam aqui os meus juízes, tá bem? Não advogados hoje, mas meus juízes, tá? E me cortem a palavra, me castem a palavra, para que eu não possa
entrar, né, inadvertidamente no espaço da Xavier. Seria um absurdo, algo inaceitável. Tá? Mas, voltando àquilo que nos interessa, eu trago aqui uma pergunta para vocês, uma pergunta bem objetiva. Tá? Em casos de exposição voluntária e consciente ao contágio pelo Covid-19, exposição da qual advém efetiva contaminação e consequente morte, eu poderia atribuir essa morte ao responsável por essa transmissão? Ou seja, eu posso atribuir a título de homicídio ao responsável pela transmissão, numa hipótese em que a pessoa vítima se expôs de forma consciente e voluntária a essa contaminação? Essa é uma pergunta que não é nova, mas ela se torna particularmente relevante nos dias de hoje. E ela não é nova por quê? Porque nós tivemos já uma prévia, alguns anos atrás, no enorme debate que se abriu no Brasil, mas fundamentalmente na Europa, né, já que nós temos uma raiz romano-germânica, no que diz respeito à AIDS. Muito se discutiu, tá, nas hipóteses, né, de contágio de HIV, principalmente na origem da AIDS, em que ela não encontrava barreiras médicas, né, o contágio levava à morte. Principalmente nesse primeiro estágio, a pergunta que se colocava era se alguém que buscasse a morte de outrem por meio do contágio deveria responder pelo homicídio. Mas mais complexo, e é isso que nos importa aqui, se, numa hipótese em que os parceiros, não buscando a morte, mas optando por uma relação sexual desprotegida, sabedores de que um deles é portador do vírus da AIDS, né, dessa relação viesse contágio e morte, se essa morte poderia ser atribuída ao responsável nesta relação pelo contágio. Isto, né, foi objeto de rios de tinta, muito se discutiu, muito se debateu. Mas com o passar do tempo, a medicina evoluiu muito, e com a evolução também a relação de causa e efeito ela acabou ganhando muito, né, em volatilidade, começou a perder, né, esta relação direta entre contágio e morte, e o problema perdeu relevo. Hoje, entretanto, nós temos esse mesmo problema renovado em outra escala. Por quê? Porque hoje o Covid coloca a seguinte situação. Ninguém discute a imensa, a gravíssima letalidade do vírus, mas ela é acompanhada por uma aleatoriedade. E isso é algo muito particular. É letal, mas é aleatório. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o contágio já não pressupõe contato com saliva, contato com sangue, relação sexual. O contágio ele é imensamente facilitado, de tal forma que hoje nós vivemos um problema enorme para circular na cidade, para estar em casa, dadas as facilidades desse contágio. Logo, se, né, antigamente se discutia uma relação sexual para isso, hoje nós podemos discutir isso na simples decisão de conviver em família. E eu trago um caso concreto. Vamos imaginar a seguinte situação. Um casal que vive num pequeno apartamento, os apartamentos hoje são cada vez menores, né, descobrem que um deles é portador do vírus. Dado as dimensões físicas desse imóvel, implementar, portanto, medidas de segurança verdadeiramente eficientes se torna quase impossível. E eles, portanto, decidem, né, mutuamente, juntos, por abrir mão das regras de segurança. Portanto, decidem que vão conviver. E vamos imaginar, portanto, que dessa decisão advenha o contágio do cônjuge e desse contágio advenha a morte. Poderemos ter aqui um homicídio ou não. Pois bem, pessoal, vamos avançar um pouquinho para ver como nós podemos trabalhar isso. Vejam só, tá? A questão aqui, ela, antes, só mais um detalhe. Né? Obviamente, alguns devem pensar assim, mas será que isso tem efetiva, digamos assim,
tem efetivo interesse prático, eu diria, é muito mais do que vocês devem imaginar. Só que talvez não esse ano, nós teremos muitos casos sendo julgados nos próximos anos em que esses problemas serão levados aos tribunais e serão lá objetos de decisões, e por lá nós veremos como a jurisprudência vai tomar, portanto, posição acerca da matéria. Vejam que nos Estados Unidos, essa é a matéria de julho passado, já existe coisas que foram chamadas de festas Covid. Não sei se vocês ouviram falar disso, né? Ou seja, jovens se reúnem, né? Convidam pessoas contaminadas com Covid, outras sem, né? E a brincadeira é o seguinte: todo mundo coloca dinheiro num pote. O primeiro a se contaminar a partir desta festa ganha o dinheiro que está no pote. Então, a festa ela passa por uma corrida em contaminar-se. Uma corrida em contaminar-se. Se o sujeito conseguir contaminar-se antes dos outros, ele ganha o dinheiro que foi colocado. Ou seja, isto é algo que ocorreu na cidade de Tuscaloosa, no Alabama, nos Estados Unidos, tá bem? Mas que é apenas um exemplo de coisas estranhíssimas que vão ocorrer ao redor do mundo, paralelo a esses problemas que eu diria a vocês são corriqueiros, são problemas de convívio, problemas que se colocam todos os dias na decisão de visitar ou não visitar um avô, etc., quando se sabe já, a partir de um certo momento, que se tem, portanto, o vírus se está contaminado. Pois bem, vamos avançar um pouquinho. E eu gostaria de trazer para vocês aqui um caso, tá? Para servir de paradigma contrário. Num julgado do TJ de Minas Gerais, em que um sujeito, tá, após ter almoçado com mais um casal e a sua namorada, resolveu, após esse almoço, né, no retorno para casa, dar a condução do carro para essa namorada. Ela não tinha carteira de motorista, muito embora, segundo o que diz o processo, segundo o que diz os autos do processo, ela tinha por hábito dirigir. Na direção, portanto, até a casa, até o destino, ela perde o controle do carro, não sei exatamente em quais circunstâncias, isso não vem ao caso. O carro vem acidentar-se e ela morre nesse acidente. O que diz o tribunal? Ora, imputa-se a morte, homicídio culposo. O sujeito, ao entregar as chaves do carro a esta mulher, ele entregou a alguém que não estaria formalmente habilitado, criou portanto, violou uma regra de cuidado, regra objetiva de cuidado. Dessa violação à regra de cuidado adveio um estado típico. Isso era previsível e há nexo de causalidade. Se ele não tivesse entregue as chaves, ela não teria morrido. E, em razão disso, nós teríamos preenchido os requisitos básicos, né, da imputação culposa nesse caso. Entendeu, portanto, o TJ de Minas Gerais que haveria, no caso, um homicídio culposo. Se nós aplicarmos essas mesmas regras ao nosso caso, nós poderíamos dizer, ora, o sujeito que, sabendo contaminado, né, consciente, sabedor do seu contágio, né, abre mão das regras de segurança impostas e já hoje, né, amplamente divulgadas nos meios de comunicação, e estão normatizadas. Né? Ou seja, ele abre mão dessas regras. Abrindo mão dessas regras, ele viola o dever de cuidado que lhe é imposto. Advém o contágio, advém a morte. A morte é imputável por nexo de causalidade a essa violação do dever de cuidado e é também aqui previsível. Aplicando essas regras, nós diríamos que temos aqui um homicídio culposo. Seria isto correto? Essa seria a melhor solução? Em absoluto. Essa não apenas não é a melhor solução, como não é hoje a solução que está de acordo com o estado da arte no mundo de tradição romano-germânica. Isso por quê? Isso porque hoje nós temos um certo... É difícil falar em consenso, né? Mas podemos dizer que há um certo consenso, no sentido de que a relação de causalidade, tal qual está posta no artigo 13 do Código Penal, ela é indispensável, mas ela não é suficiente. Ela é indispensável, mas ela não é suficiente. É fundamental, é igualmente indispensável um segundo nível de análise, que é o nível de análise normativo. E isto é também assim no Brasil por uma exigência legal que está posta lá no parágrafo 1º do artigo 13, quando nós falamos de preveniência de causa relativamente independente. Quando nós temos uma previsão legal
com esse conteúdo, com essa conformação, nós estamos dizendo, olha, a relação de causalidade ela é necessária, mas ela não é suficiente. E isso faz com que autores como Paulo José da Costa Júnior venham a se manifestar numa obra, né, referência nessa matéria, dizendo, olha, Hungria, Aníbal Bruno estavam certos, nós estabelecemos a condição sine qua non, mas como regra mínima, como critério indispensável, não como critério suficiente. Vai defender ele, portanto, que seria necessário reconhecer no Brasil a adoção de uma teoria da causa adequada. Evoluindo, eu não quero perder muito tempo, porque o tempo, né, é curto. Isso vai até que nós podemos chegar à conclusão, né, de que é indispensável um nível normativo no âmbito da imputação. E isso nos leva hoje à teoria mais avançada nesses meandros, que é a teoria da imputação objetiva. E essa teoria da imputação objetiva ela tem alguns critérios complementares que ainda não estão devidamente difundidos no Brasil e que trazem um olhar muito diferente sobre a matéria hoje posta em exame, sobre o problema que eu trago para vocês. E quais são esses critérios? O primeiro critério chama-se participação na autocolocação dolosa em perigo. Há outras formas de referir isto. E o segundo critério, heterocolocação em perigo consentida. São os dois critérios básicos que importam aqui. O que diz a cooperação ou a participação na autocolocação dolosa em perigo? Nessas hipóteses, a teoria da imputação objetiva vai dizer o seguinte: nos casos em que alguém colabora, contribui, ajuda outrem a se colocar em perigo, partindo do pressuposto que essa colocação em perigo é consciente e voluntária, e o autor tem capacidade de se manifestar, não é uma criança, não é um doente mental, não é uma pessoa, ou seja, é uma pessoa com capacidade de se manifestar, esta colaboração ela não gera responsabilidade penal. Em outras palavras, se eu dou meu carro para o Rodolfo, né, fazer um racha, né, e ele se acidenta, eu não sou responsável penalmente por esse acidente. Se por um acaso eu vendo drogas ao Marcelo, tá, e o Marcelo, né, comete uma overdose, eu não sou responsável, tá, por esse resultado típico. Se por um acaso eu convido alguém para um racha e quem eu convido se acidenta na disputa e morre, eu não sou responsável por essa morte. Porque essa pessoa ela age no seu espaço de liberdade, consciente do risco que está exposto. Eu sou um elemento fundamental aqui, mas eu não sofro responsabilidade por desencadear isso na medida em que essa decisão se dá na esfera de responsabilidade do sujeito que age. E aqui, pessoal, há uma mudança de perspectiva brutal. Nós saímos de uma concepção paternalista e nos é proposto pela teoria da imputação objetiva uma solução em que os pilares estão fundados numa coisa chamada autonomia da vontade e autorresponsabilidade. Ou seja, é uma assunção de maioridade no âmbito da imputação por parte de quem age. Alguém poderia dizer, professor, mas isto não seria contra leges? Muito pelo contrário. Isso é uma exigência do princípio da legalidade. Isso por quê? Porque no Brasil, a única exceção que é feita a esse caso é a exceção do superlativo. No Brasil, a única exceção é a cooperação ao suicídio, ou no suicídio. Essa é a única exceção, a exceção do superlativo. E veja, suicídio é uma ação que é presidida por uma vontade que busca a morte. E logo ela é um comportamento absolutamente diverso daquele que preside alguém que busca uma exposição voluntária a perigo. E a mesma coisa ocorre na chamada heterocolocação dolosa em perigo consentida. Só que aqui é mais grave, sob a perspectiva de uma leitura tradicional. Porque aqui não é a própria pessoa que se coloca em perigo, mas é o outro. É o outro. Então, nesse caso, são as hipóteses em que eu peço para estar no banco ao lado do motorista em um racha. Eu peço para que outrem aplique drogas em mim. Eu peço para que o motorista me leve ao aeroporto na metade do tempo. Eu peço para que o outro me coloque em perigo. Aqui o domínio da ação está nas mãos do outro. E eu, portanto, me submeto a isso de forma voluntária e consciente. E exatamente aqui vai entrar as hipóteses em que eu concordo com que o meu parceiro, que possui AIDS, mantenha uma relação sexual desprotegida comigo. Portanto, aqui eu concordo
portanto, em uma relação sexual desprotegida, sendo que o outro é o contaminado. E dentro desta lógica, eu estou dentro de uma heterocolocação dolosa consentida. Tá? A teoria da imputação objetiva aqui vai dizer exatamente a mesma coisa. Numa hipótese dessa natureza, tá? Não há responsabilidade penal no caso de advir uma morte. Isso por quê? Porque os pilares, mais uma vez, é a autonomia da vontade e a autorresponsabilidade. Há uma equiparação dogmática entre a cooperação na autocolocação dolosa em perigo e a heterocolocação dolosa em perigo consentida. E aplicando isto ao caso em tela, o que nós temos? Uma mudança de solução absolutamente radical. Nós temos uma alteração, né, para o seu oposto. Ou seja, se antes o TJ de Minas Gerais afirmava a responsabilidade por homicídio, aqui nós vamos dizer que nós temos um fato atípico, que o resultado está fora do âmbito do tipo. Tá? Ou seja, nós podemos dizer, mas isso não é ficção científica? Não é ficção científica. Eu poderia trazer um caso idêntico, e por isso que eu fui buscar em Minas Gerais o caso envolvendo o tráfego viário, julgado pelo TJ do Rio Grande do Sul. Me permitam só eu achar aqui rapidamente onde é que está isto. Tá? Eu perco as coisas. Tá? Deixa eu ver onde é que está aqui o julgado do Rio Grande do Sul. É o julgado de lavra do desembargador Jaime Weigartner, e está assim emendado. Apelação crime, homicídio culposo, cooperação na autocolocação dolosa em perigo, atipicidade, conduta não abrangida pelo âmbito de proteção da norma. O primeiro processo fático causal, desencadeado de comum acordo entre réu e vítima, designada a direção do veículo para aquele que se afirmava em melhores condições, não pode significar sequer linguisticamente um processo determinado como ação de matar culposamente alguém. Nomeadamente, se justo, esse alguém é que perdeu o controle do veículo e, nesse segundo processo fático causal, deu aso à própria morte. A autocolocação de ambos em perigo não pode implicar responsabilidade penal subjetiva do mais cauteloso, na comparação pela morte do mais ousado, que decorre de sua específica aceitação imprudente de conduzir o veículo, e no desdobramento fático posterior não necessário do fato de que perdeu o controle do veículo e saiu da pista, capotando e colidindo. O que nós temos aqui? 2 jovens que saíram de uma festa, beberam, usaram drogas, mas não estavam em situação de inimputabilidade, e o dono do carro deu as chaves para o outro, que estava em melhores condições para dirigir. O outro, ao dirigir, perde a direção do veículo, o controle da direção do veículo, vem a se acidentar e morre nesse acidente. O fato é análogo ao primeiro narrado para vocês. E aqui a solução se deu pela atipicidade, aplicando justamente um desdobramento atual da teoria da imputação objetiva. O que eu quero dizer com isso para vocês é que nós estamos, a partir de um desenvolvimento dogmático, afirmando de forma categórica 2 coisas básicas. Primeiro, é indispensável e é fundamental, obviamente, o resultado típico e a relação de causalidade. Mas isso longe está de determinar responsabilidade penal. Essa responsabilidade penal, ela passa pela forma como nós vemos o outro, vemos a nós próprios, e a relação intersubjetiva, isso passa, portanto, por um contínuo rever do nosso modo de estar no mundo. E nós vivemos um momento em que o direito penal afirma e busca cada vez mais a afirmação da autorresponsabilidade, da autonomia da vontade, né? Contrariamente a uma percepção de uma perspectiva paternalista. Tá? Logo, nós estamos vivendo uma virada, e essa virada ela é decisiva para julgar casos de contágio de doenças graves, quando a vítima é alguém que sabe do risco e se expõe voluntariamente a ele. Logo, por tudo isso, a resposta que eu daria a vocês é uma atenção à dogmática penal e os desdobramentos atuais em âmbito da imputação objetiva nos leva a uma resposta diametralmente oposta àquela que tendia uma leitura tradicional. A exposição não deve determinar um homicídio culposo, e sim um fato manifestamente atípico, em razão do resultado se dar fora do âmbito do tipo. Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. É óbvio que há muita coisa nesse meio do caminho, e eu estou aqui correndo e um pouco preocupado
enquanto o meu cachorro também está aqui querendo sair dessa sala. Isso é uma questão do home office, né? É uma criança que entra, o cachorro que sai, o cachorro que entra, é uma coisa maluca. Então, aqui um pouco eu olho para o cachorro, um pouco eu olho para vocês, mas o objetivo fundamental é tentar trazer, portanto, algo concreto, algo claro, algo objetivo, para mostrar que já para aquilo que está no nosso porvir, no nosso futuro, entender de dogmática pode ser o balizador entre absolver ou ter como condenado o seu cliente. O processo penal é importante, sem dúvida, mas, sem dúvida alguma, é tão importante quanto o direito penal material. Esse é o objetivo que eu gostaria, né, de trazer e expor. Fico aqui à disposição para outros desdobramentos. Espero não ter defraudado as expectativas aqui do meu querido Marcelo, que lembrou do meu nome de forma muito gentil, a ele que eu quero, enfim, tão bem, e fico muito honrado pela lembrança. Obrigado, Marcelo, Rodolfo e Xavier, pela paciência em me ouvir. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Fábio, pela brilhante exposição, brilhante e objetiva exposição. Lembrando a todos que o chat continua aberto para o envio de perguntas. Também gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente da OAB de Santa Catarina, Rafael Orne, que nos assiste já desde o início, e a nossa presidente Cláudia Prudêncio, da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Sem mais delongas, passo a palavra à minha querida professora Chiavelli Falavinho, tem estágio pós-doutoral em Política Legislativa Penal na Universidade de Málaga, é doutora em Direito Penal pela USP, doutora com um período sanduíche na Universidade de Hamburgo, pesquisadora visitante do Instituto Max Planck, professora adjunta de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Chiavelli, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está com a senhora. Bom dia a todos e todas. Fica muito difícil falar depois do professor Fábio, né? Mas me coube esse desafio. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui, agradecer muito o professor Marcelo pelo convite, professor Marcelo que está comigo no grupo de estudos e pesquisa em Direito Penal Econômico Interinstitucional, UFSC Univale, né, que a gente começou no passado, e esse ano na pandemia foi um desafio, a gente retomou recentemente as atividades online. Foi legal, porque agora a gente tem pessoas do Brasil inteiro participando do grupo, e a gente nem sabe o que vai fazer quando não for mais online. Então, acabou também trazendo alguns benefícios. Rodolfo, inclusive, faz parte, né, também do nosso grupo de debates, desde o ano passado. E meu querido professor Fábio, que foi meu professor de mestrado também, das minhas grandes inspirações no estudo da dogmática penal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho, na verdade, também tido a oportunidade de falar em vários eventos, que é um tema que se relaciona bastante com a minha pesquisa doutoral. Eu vou compartilhar aqui uns slides com alguns pontos sobre a matéria, que é a assessoriedade administrativa do direito penal, né? Eu trabalhei bastante com a perspectiva de deslegalização, que seria, então, o uso exacerbado dessa assessoriedade. E quando eu fiz essa pesquisa, né, entre os anos de 2000, comecei em 2015, eu entrei no doutorado em 2016, eu já tinha algumas coisas escritas sobre isso, e defendi o doutorado em 2018, né, bem antes da pandemia, e nem imaginei, então, que atualmente esse tema ia se revestir da relevância que tem se revestido atualmente. Então, eu vou falar também sobre a perspectiva da dogmática, né, mas mais voltada, então, à análise do texto legal e das complementações normativas. No meu livro, na minha tese, que eu publiquei esse ano e acabei não conseguindo fazer nenhum lançamento em função da pandemia, eu desenvolvi alguns critérios dogmáticos, né, mais voltados, então, a se pensar esse problema do ponto de vista dogmático. Depois, no pós-doutorado, eu acabei trabalhando mais sobre a perspectiva da política legislativa, mas a minha ideia aqui é falar dessa assessoriedade no que ela se relaciona com a ideia da pandemia, né? Então,
de forma bem introdutória, né, quando a gente começa a trabalhar com a legislação, né, com a legislação penal, a gente analisa como essa legislação dentro do direito brasileiro, ela deveria ser, né, pelo menos teoricamente ela é, o ponto central, principalmente no direito penal, né? Então, o Brasil é um país de civil law, então nós deveríamos trabalhar com a legislação, com a lei penal, como a nossa fonte principal, né, de direito penal, de formação desse direito penal. Mas, olhando pela perspectiva da nossa política legislativa como um braço da política criminal, o que a gente observa são movimentos legislativos bastante dissonantes, né? O que nós temos hoje no Brasil são, muitas vezes, projetos legislativos sendo discutidos e sendo aprovados com objetivos pouco claros, ou mesmo com objetivos contrários, isso tanto na área do direito material quanto na área do direito processual, e muita legislação penal feita para casos concretos, né? Ou mesmo uma legislação feita sem um debate, ou principalmente sem uma participação maior da academia, né? Eu converso às vezes com alguns colegas e eu falo sempre, olha, antes de entrar em sala de aula, a gente tem que olhar a lei na internet, porque a gente nunca sabe quando tem uma alteração pontual em algum artigo, né, ou alguma reforma que muitas vezes passa despercebida, principalmente diante de alguns cenários políticos mais problemáticos, né? Então, ano passado a gente teve a aprovação do pacote anticrime, que acabou sendo um texto completamente diferente do texto que a gente estava estudando do projeto, né? Acabou sendo um texto que trazia muito mais alterações processuais. Depois a gente teve a suspensão de boa parte dessas alterações processuais por meio do STF. Então, realmente, a gente tem alguns problemas de discussão, né? E também dogmáticos depois da construção desses tipos que estariam presentes, então, na legislação penal. E, além disso, a gente tem uma constante interpretação e complementação feita nesses tipos. Então, o que a gente observa hoje no Brasil é uma interferência bastante grande, né, do Poder Judiciário na interpretação desses tipos, na conceituação desses elementos, e também uma intervenção bastante grande do Poder Executivo de outros órgãos na complementação administrativa de tipos que deixam margem para assessoriedade, né, administrativa. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu até tinha colocado a legalidade mais ao final, né, como uma forma de expor problemas de tipos que eram excessivamente assessorados pelo direito administrativo. Mas depois, como uma sugestão da banca, eu percebi que a legalidade era um pressuposto, porque muitas vezes a gente trabalha com a legalidade como se a previsão legal fosse suficiente para nos garantir a legalidade. Na verdade, você ter uma previsão legal de uma conduta é um início. Se essa previsão legal ela não estiver de acordo com as garantias que devem emanar do princípio da legalidade, essa mera previsão legal ela não preenche, né, os pressupostos de um tipo que tenha, então, a garantia da legalidade. Então, por mais que a gente tenha essa norma prevista no Código, né, na Constituição, nos tratados internacionais, e que a gente tenha doutrinariamente construído várias funções, o que se observa hoje na prática são muitas legislações que não garantem, né, a legislação prévia, escrita, estrita e certa, ou que não garantem principalmente a taxatividade, né, ou mesmo a reserva legal, como a gente vai observar, de alguns tipos que fazem uso exacerbado da assessoriedade. Então, o que a gente pode observar hoje na prática é que essa legalidade estrita, a gente trabalhar com essa ideia de que eu tenho uma previsão legal de um tipo, né? Eu, às vezes, muitas vezes, nem acompanho o procedimento legislativo por meio do qual esse tipo foi construído. E depois, dogmaticamente, esse tipo apresenta diversos problemas, né? Principalmente quando ele faz uso excessivo de técnicas legislativas que a gente observa muito hoje na prática, né? Que são técnicas legislativas de cláusulas gerais ou técnicas legislativas que fazem farto uso de assessoriedade, como é o caso das normas penais em branco. A gente acaba tendo tipos penais que não preenchem minimamente garantias de legalidade. E, a partir daí, a gente tem que se questionar como que a gente pode trabalhar com essa legalidade nos casos concretos, né? Então, eu trabalhei na tese com alguns autores que trabalham com a ideia de que hoje a gente teria uma legalidade líquida, né? O Silva Sanches que usa bastante esse termo. Eu teria uma legalidade mais voltada, então, à
a exercer uma força argumentativa, né? Uma legalidade que deveria, então, frear um caráter excessivamente ideológico do direito penal, né? Uma legalidade que deveria atuar não de forma estrita, não fazendo com que a legislação fosse estritamente, né, positiva e que tudo tivesse ali presente no tipo penal, mas uma legalidade que sirva mais para frear uma excessiva discricionariedade, seja por parte do legislador, seja por parte dos órgãos que estão autorizados pelo sistema a complementar esse tipo penal, no caso de tipos penais que estabelecem apenas molduras de proibição, como são muitos dos que a gente trabalha hoje na prática da advocacia, né? Principalmente no direito penal econômico e no direito penal ambiental. Para isso, então, né, eu estudei a estrutura das normas, né, a diferenciação entre lei e norma, normas incriminadoras e não incriminadoras, o preceito primário, que é onde a gente estabelece a conduta, e o preceito secundário, onde estabelece a pena, dentro da ideia de possibilidade de interpretação ou de complementação direta por meio de regulamentação administrativa, e os grupos, né, de leis e normas, né, normas seria mais correto, completas e incompletas. Então, eu tenho hoje normas incriminadoras em que o seu preceito primário está incompleto, seja por permitir ou mesmo exigir complementação administrativa, seja por permitir amplos procedimentos de interpretação. Eu falo especificamente em acessoriedade administrativa porque ela é a mais problemática, uma vez que ela se dá por meio de regras infralegais, mas a verdade é que o direito penal ele é constantemente assessorado também por outros ramos do direito, né, pelo direito tributário, pelo direito trabalhista, pelo direito civil em alguns aspectos, mas o direito administrativo hoje é um dos mais problemáticos, seja pela natureza infralegal das regras, seja pelo uso excessivo, em função de movimentos político-criminais de expansão desse direito penal para áreas já fartamente reguladas pelo direito administrativo, né? E aí surgem várias discussões, né, de diferenciação entre o ilícito penal e o ilícito administrativo, né, da criminalização da desobediência administrativa e outras tantas discussões que hoje já fazem parte de um grande número de trabalhos acadêmicos na área do direito penal e do direito penal econômico, especialmente, né? Então, há algumas divisões na doutrina sobre os tipos de acessoriedade. Eu utilizo o termo com 2 S's, seguindo a corrente da minha orientadora da Universidade de São Paulo, a professora Helena, né? A ideia de que o direito penal assessora o direito administrativo, mas também há muitos autores que adotam a acessoriedade com C, que seria a concepção de que o direito penal seria um mero acessório do direito administrativo, então se encontram os dois termos na doutrina, mas a referência é o mesmo fenômeno. Então, são muitas as divisões, né? Mas uma das divisões que mais prevalecem no Brasil seria, então, a divisão entre acessoriedade de direito, que constituiria, então, as normas penais em branco, que é quando eu tenho a remissão a um bloco de normas, né? Um conjunto de regras de proibição. A acessoriedade conceitual, aqui eu posso fazer alguma relação com os elementos normativos do tipo, né? Ainda que haja hoje uma discussão se realmente existiriam elementos meramente descritivos ou se a grande maior parte dos tipos seria composta por elementos normativos ou mesmo por tipos penais abertos, que é quando eu tenho uso de interpretação, elementos interpretativos, né, mais aprofundados e que fazem necessariamente uma relação com outras áreas do direito, né, ou com questões normativas e axiológicas, para que eu consiga definir o conceito daquele termo que está presente no tipo penal. E tem a acessoriedade do ato, que é, então, uma das mais problemáticas, que é quando eu trago atos administrativos específicos, feitos para alguns casos concretos, como licenças e autorizações, para dentro do tipo penal, e eu criminalizo, então, o descumprimento desses atos, né? Eu trouxe aqui alguns tipos que exemplificam, dentro da ideia de normas penais em branco. Bom, muitos deles são da lei dos crimes ambientais, que é uma das áreas em que eu tenho farto uso de acessoriedade. Então, aqui eu tenho, né, destruir ou danificar floresta, utilizá-la com infringência das normas de proibição. Essas normas de proibição são um conjunto de normas que passam a integrar o tipo penal. Eu tenho aqui os termos, né, como indevidamente, né, os termos aqui como personalidade do agente, né, conduta social, que são aqui ideias de elementos normativos do tipo. Aqui também há uma corrente que trabalha com o indevidamente como elemento
global de valoração do injusto, né? Eu trabalho mais na perspectiva de elementos normativos do tipo, e a discricionariedade do juiz aqui bastante exacerbada no momento de significar o que esse termo quer dizer, ou mesmo procurar elementos probatórios para valorar esses termos aqui no caso concreto, né? Então, novamente, aqui, aquela ideia de legalidade como um freio a uma excessiva discricionariedade por parte do juiz, o que pode levar, então, a gente a questionar a compatibilidade desses tipos com a garantia da legalidade. E, por fim, a ideia de discricionariedade do ato, aqui no artigo 29, quando eu tenho a ideia de permissão, licença, autorização para dentro do tipo, né? Então, eu tenho a utilização aqui, né, de fauna silvestre sem essas permissões, ou ainda em desacordo com a licença obtida. Então, torna-se necessário que eu avalie o conteúdo desse ato administrativo específico, muitas vezes, para poder valorar se houve ou não o cometimento da conduta. E, atualmente, então, a questão da pandemia, né, que se tornou bastante relevante a discussão sobre assessoriedade. Um dos tipos mais discutidos, então, é o artigo 268, que traz essa ideia, então, de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que é um tipo que certamente nós, professores de direito penal, quando dávamos parte especial, né, não tratávamos como um dos tipos de grande importância, né, por ser um tipo que você dificilmente encontrava uma jurisprudência para trabalhar em sala, e quando a gente trabalhava com assessoriedade, se trabalhava também da perspectiva de que é um fenômeno bastante novo, e esse é um tipo da redação originária da década de 40 do nosso código, que hoje, então, traz à baila todos os seus problemas, porque era um tipo que estava ali esquecido dentro da parte especial do Código Penal, e hoje é um tipo que se tornou bastante discutido perto do cenário, né, que nós estamos vivendo, diante do cenário que nós estamos vivendo. E, então, ele é um tipo que permite, a princípio, a complementação, né, por normas, por leis e também por regras administrativas, quando eu trabalho com a ideia de determinação do poder público. Eu tenho a Lei 13.979, de 2020, que é a lei que tentou estabelecer um sistema inicial, né, de combate ao coronavírus. Essa lei já foi modificada por pelo menos outras duas leis, né? A mais recente agora em julho, que acrescentou também ali a questão da máscara, e foi modificada também por medidas provisórias, e nós temos também regramentos, né, portarias ministeriais do Ministério da Saúde, portarias interministeriais feitas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça, por dois ministros que não estão mais nos cargos, mas há essa portaria, e ainda nós temos dentro da legislação e da portaria a possibilidade de complementação por autoridades locais, estaduais e municipais também de regras para a contenção da pandemia. O que faz bastante sentido, né, como a gente tem observado, porque o Brasil tem estado em níveis diferentes de propagação do vírus e mesmo de ocupação de UTIs. Então, eu não teria como, assim como eu não tenho no direito, assim como eu não tenho como fazer isso no direito ambiental, em função de questões de diferenças de biomas, né, e de climas, eu não tenho como fazer um regramento desses bens jurídicos, né, desses valores, de forma geral, querendo abranger todo o Brasil. É uma matéria que, pela sua especialização, pela sua mudança, né, se a gente observar o cenário de março até agora, a gente já teve diferentes situações dessa pandemia em diferentes cidades, né, tanto que no Rio Grande do Sul, ou mesmo aqui em Santa Catarina, acredito que em São Paulo também, há diferentes cores para diferentes localidades, em função da maior ou da menor propagação do vírus. Realmente eu não tenho como querer fazer um regramento geral, federal, por meio de legislação, para determinar as medidas que devem ser tomadas na área da saúde pública. Então, aqui eu tenho agora um tipo que vai permitir uma série gigantesca de complementações, né? E surgem diversos problemas, né? Para além de questões de legalidade, né, que eu já vou voltar a mencionar mais ao final, eu tenho diversos problemas dentro do próprio direito administrativo que eu já observava quando eu trabalhava assessoriedade em outros ramos, que é o fato, né, de ter atos oriundos de diversos órgãos, né, atos oriundos de esfera federal, estadual e municipal. Eu tenho a indefinição do conceito de regulação, então eu não sei quais tipos de atos, né, podem regular, podem complementar o tipo penal. Eu tenho atos de caráter geral e tenho atos de caráter específico, né, como a gente viu na assessoriedade do ato.
eu tenho, né, aqui a ideia de que eu tenho um Estado bastante regulador em vários setores, né, que não é o caso especificamente dessa questão do corona, mas na questão da economia e do meio ambiente a gente observa bastante. E uma das principais questões é que eu tenho um desvio de finalidade de alguns atos administrativos. Por quê? Porque esses atos administrativos muitas vezes não são pensados para preencher a janela do tipo de uma legislação penal. Então, eles não são atos pensados para que se produza uma legislação penal. Eles não são pensados do ponto de vista da legalidade, da taxatividade, do tipo. Se muitas vezes algumas legislações penais já apresentam esses problemas, né, de incompatibilidade com a dogmática e com os princípios orientadores, quanto mais o direito administrativo, né? Então, dentro da doutrina do direito administrativo também, nós não temos Eu estou cuidando aqui a minha hora também, viu, Rodolfo? Qualquer coisa, tu puxa minha orelha aqui também. Não, pode ficar tranquila, tem tempo ainda. Tá, a gente não tem uma doutrina administrativa voltada a estudar esses atos, pensando nesses atos como complementadores do tipo penal. E eu me recordo quando eu estudei, né, isso em 2017, principalmente quando eu estava na Alemanha, eu estudei principalmente os 3 primeiros campos, né, o penal ambiental, o penal econômico e o direito penal de drogas, como as 3 áreas em que eu mais teria essa deslegalização, que seria o uso exacerbado da complementação administrativa, né, e, claro, havia outras áreas também, como o direito de trânsito e de armas. E, ainda que com severas críticas da doutrina, o direito penal de drogas protege o bem jurídico saúde pública, que hoje é o bem jurídico que está em evidência por meio desses tipos, principalmente do tipo do artigo 268. Então, o cenário do coronavírus, na verdade, comprova que, de fato, a saúde pública é uma das áreas que também tende a sofrer bastante com o fenômeno da acessoriedade e, por consequência, da deslegalização. A partir daí, então, estudando deslegalização e o excesso de acessoriedade de uma forma geral, no trabalho foram 6 os principais grupos de consequências que eu pude observar e que hoje também se colocam em evidência diante desse cenário de complementação dos tipos mencionados na pandemia. Seria, então, o desvio da tutela do bem jurídico, né? A ideia de que eu tenho uma regra penal que visa muito mais a proteger a atuação de órgãos administrativos ou mesmo a fiscalização de condutas, que é o próprio direito penal administrativizado, né? O direito penal regulador, o direito penal de polícia, que é um direito penal que visa, então, muito mais a proteger a atuação de órgãos de fiscalização do que o bem jurídico que o legitimou. Eu tenho problemas de legalidade em 2 esferas, né? Primeira, da ideia de competência para legislar, porque eu tenho uma normativa que ela é uma mera moldura em todo o conteúdo de proibição, muitas vezes acaba passando para o direito administrativo. Isso me recorda um livro do professor Frederico Horta, em que ele trabalha com a ideia do elemento em branco, e ele cita alguns tipos da lei dos crimes ambientais, que diz é proibido pescar no período de proibição. Ele fala, esse tipo penal diz que é proibido pescar no período em que é proibido pescar. Então, é um tipo penal que não apresenta um conteúdo em si, ele praticamente só abrange uma regulação administrativa para aquela atividade. Eu tenho um segundo problema gravíssimo de taxatividade, né? Como também uma das garantias da legalidade, eu tenho um tipo que não é taxativo, que não delimita a conduta, e isso eu observo bastante no direito penal econômico, no uso, né, excessivo de elementos normativos de tipos abertos, né? Já tem grandes discussões, né, a respeito lá da gestão temerária, de tudo isso, quando eu não consigo verificar quais condutas são as condutas que se caracterizam daquela maneira que o tipo traduz. Isso eu acho que é algo que cresce bastante ainda diante das possibilidades de responsabilidade por omissão. Então, eu ainda tenho isso combinado com a ideia de que o agente deveria ter agido, né, para evitar o perigo ou para evitar o resultado. E tem a ocorrência de erros, né? Erro de tipo e erro de proibição. Aqui também há 2 correntes. Há os que trabalham com a ideia de erro de tipo pelo desconhecimento das regras administrativas que informariam aliás, de erro de proibição pelo desconhecimento das regras administrativas que complementam o tipo, mas há também, principalmente na Alemanha, muitos autores que trabalham com a ideia de erro de tipo, uma vez que esse desconhecimento muitas vezes vulneraria o próprio dolo do agente
na sua atuação, né? Aqui no caso da pandemia, é praticamente impossível saber todas as regras que estão complementando o tipo penal em cada um dos locais, né? Então, eu acabo tendo algo que é crime aqui em Florianópolis e pode não ser crime na cidade vizinha, né? Se ela sair para uma outra área, né? Eu lembro que teve até um artigo que eu publiquei no Conjur, baseado num parecer do professor Vanderlit, do professor Ruivo, e que isso de abril, em que eles tentavam traçar as regras administrativas que estavam complementando os tipos, e acredito que tinha mais de 8 só em Porto Alegre, entre regras municipais e estaduais, né, administrativas. Então, claro, e que mudam constantemente em função do cenário da pandemia, né? Então, é realmente muito difícil que a gente consiga também acompanhar todas essas complementações. O problema já também bastante levantado pela doutrina da própria relação entre o direito penal e o direito administrativo, isso a gente observa no campo material e no campo processual, né? A ideia da súmula vinculante número 24, o que comporia a materialidade do crime de sonegação fiscal. Eu tenho o problema de bis in idem, que a professora Helena trabalha muito bem, né? De dupla imputação penal e administrativa pela mesma conduta, tem o problema de esferas de ilicitude, uma má relação entre o penal e o administrativo, né? Recentemente eu tive numa banca de mestrado lá da USP, em que o tema era exatamente esse, qual que era o papel dos acordos administrativos dentro do ilícito penal, se eles teriam ou não alguma função de elidir esse ilícito penal quando tratando-se da mesma conduta, né? Então, toda essa má relação entre o direito penal e o direito administrativo, né? Recentemente, a gente teve uma lei, né, do processo administrativo, agora de 2017, em que se tenta, então, dar mais uma regulação um pouco melhor à ideia do processo administrativo, porque é também algo que a gente se depara quando a gente incentiva, né, o uso do direito administrativo, porque o que ocorre, às vezes, é a expansão do direito administrativo sem uma retração do direito penal e ainda com menos garantias processuais. Então, tudo isso também faz parte dessa discussão. E, por fim, uma perda de efetividade da norma penal como um todo, né? E ainda que a gente trabalhe aqui com uma finalidade também já bastante criticada da pena como prevenção geral, a gente tem uma perda da força dissuasória dessa norma, porque eu não tenho como me orientar por uma conduta, eu não tenho como orientar minha conduta por uma norma que muitas vezes eu não consigo conhecer o conteúdo de forma completa, né? Ou interpretar esse conteúdo de forma completa, eu acabo tendo, então, a construção de um direito penal simbólico, que a Helena Lobo, lá da USP, já apontou bastante quando trabalhava com os delitos ambientais, sendo a acessoriedade também um dos fatores que levariam a esse direito penal simbólico, e hoje a gente pode observar bastante também no direito penal econômico e agora em alguns tipos relacionados à saúde pública. Então, sobre o cenário atual, novamente, né, relacionando com o tema, o meu questionamento se dá principalmente se o direito penal seria uma das formas, não vou dizer nem a melhor, porque a melhor visivelmente não é, mas uma das formas de se buscar, então, combater essa pandemia ou direcionar os comportamentos no cenário atual, seja em razão de estarmos diante de um país que tem uma desigualdade social gigantesca e que grande parte da população se encontra hoje duplamente vulnerabilizada, né? Seja econômica e socialmente também diante dessa questão sanitária, seja porque é um tipo de juizado especial criminal, né, que pode redundar, então, em uma multa ou em algo assim que também você poderia pensar no direito administrativo, que também, diante de uma população que já sofre uma fragilidade econômica, não acredito que traria grandes contribuições, seja porque eu tenho uma legislação confusa pelo uso excessivo de acessoriedade, né, administrativa, então eu tenho regras legais, portarias e diversas regras estaduais e municipais complementando esse tipo de juizado especial criminal, então realmente é difícil, né, se nós estudiosos do direito já temos dificuldade de saber todas as regras que estão vigentes em cada um dos locais, também quanto mais exigir isso de qualquer indivíduo da população diante do cenário de instabilidade que nós estamos vivendo, seja, né, inegavelmente, porque nós temos problemas políticos de enfrentamento do coronavírus, né, de uma definição realmente de uma política de enfrentamento do coronavírus. Hoje nós temos, se nós acompanharmos alguns posicionamentos de alguns nossos políticos, nós realmente temos dificuldade de saber
qual que é a nossa postura, né, como governo, né, como Estado, inclusive tendo bastante discordâncias entre o cenário federal, o estadual e o municipal, de como isso deve ser enfrentado. Isso também gera uma grande instabilidade, seja na produção dessas regras, seja realmente na percepção da população a respeito da vigência ou da não vigência dessas regras administrativas. Então, é uma questão que perpassa a dogmática, mas que também perpassa a política criminal e a política legislativa e, de certa forma, o cenário brasileiro atual, né, seja pela questão econômica, seja pela questão social, seja pela crise de saúde pública, de gestão da atual pandemia, que nos leva a questionar novamente se o direito penal seria ou não um campo adequado para que a gente resolvesse as demandas que surgissem daí, seja em âmbito, né, de indivíduos, seja também em âmbito de empresários, né, de pessoas responsáveis pelo comércio local, que devem também passar a cumprir essas regras. Então, é mais ou menos isso que eu teria para falar. Devolvo a palavra ali ao Rodolfo. Obrigado, professora Schiavelli. Deixa eu ver aqui se nós temos perguntas. Não temos perguntas por hora. Pessoal, ainda dá tempo. Se correr para jogar a pergunta, a gente consegue devolver. Temos pouco menos de 10 minutos restantes. Então, eu queria devolver, agora aberta a palavra a todos, mas eu vou devolver para o professor Marcelo para promover alguma reflexão sobre o que nós acabamos de ouvir dos professores Fábio e Schiavelli. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Primeiro, né, já quero, em razão do adiantado da hora, já começar a me despedir dos nossos convidados de hoje, dizer que foi uma alegria muito grande ver o professor Fábio. Fazia tempo que eu não via, né, embora às vezes nos falamos, né, mas vê-lo, e esses tempos têm mostrado para nós que ver as pessoas é importante, né? Isso é uma coisa curiosa. A Schiavelli também, a gente também tem se visto, mas o contato de antes, obviamente, está um pouco reduzido. Mas muito obrigado aos dois por terem aceitado e estarem conosco. O Rodolfo também por ter também conduzido o nosso evento de hoje. E como uma questão final, que eu acho que tem a ver com a ideia original, eu gostaria que, dentro do possível, professor Fábio, o senhor pudesse justamente nos colocar dentro de uma visão que o senhor tem, enquanto alguém que é justamente um professor, alguém da academia, não só um professor, mas alguém que é pesquisador, né? E essa questão também talvez mereceria um outro debate, né, Schiavelli, dentro das nossas questões acadêmicas, né? A questão do professor e a questão do pesquisador, né? E o professor Fábio é um professor, o professor Fábio também é um pesquisador, o professor Fábio também é um advogado. Então, que na visão dele, na sua visão, professor, como se dá essa relação que é a dogmática, que muitas vezes é apontada como algo que é feito pelos professores, única exclusivamente, e que muitas vezes é dita, apontado o dedo para os professores ou pesquisadores, que vocês querem dizer como as coisas funcionam, sem saber como a prática se dá. Como o senhor acha que deve ser, como o senhor fazer uma prospecção dessa relação que se dá entre o que é feito dentro das universidades, os debates que são promovidos, que muitas vezes são acusados de debates de laboratório, né? O sujeito caiu, uma coisa que quem olha da prática diz, mas isso aí nunca vai acontecer. Né? Por que isso é importante? De que forma isso poderia se relacionar com a prática, sobretudo hoje no Dia do Advogado, com a prática da questão penal? Marcelo, muito obrigado pela questão. Essa sua pergunta me coloca realmente um problema bastante grande, né? Que passa por por um estágio de maturidade, eu diria, social, comunitária, e passa também por uma questão cultural. Né? E eu posso dizer isso porque eu pude vivenciar, digamos assim, culturas e graus de maturidade bastante diferentes desses que nós temos convívio cotidiano aqui no Brasil. Eu trago apenas um exemplo, né? Me lembro até hoje, me marcou muito a forma como o professor Canutilho tratava os práticos, né, na Universidade de Coimbra. Né? Quando vinha um prático, um ministro da Corte Constitucional, era um aplicador. Né? Era um aplicador. E a forma como eles viam o professor Canutilho, viam os professores que estavam empenhados na produção de conhecimento, era algo quase que, né, com uma admiração, portanto, um fascínio que encanta. Isso é um grau de maturidade. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas nós temos papéis diferentes
em âmbito social e, no caso, em âmbito jurídico. O papel de um professor, de um pesquisador, de alguém que está, portanto, empenhado no desenvolvimento da ciência, isso é uma função, só que é uma função chave para todas as demais. Todos os demais são aplicadores disso, né? Na medida em que não dar valor a quem está pensando caminhos melhores, critérios melhores, é negar, né, o segmento da própria ciência, negar o desenvolvimento da ciência. Me lembra muito um conto do Eduardo Galeano, né, que falava de um banco que um dia foi pintado em um quartel e, por isso, se estabeleceu uma guarda ao lado do banco. O banco secou e para sempre ficou lá aquela guarda, simplesmente porque lá estava. Ou seja, a tendência à inércia é uma tendência comum da jurisprudência, uma tendência comum do direito. Há uma resistência ao novo, à dinâmica, ao aprimoramento. Só que essa resistência ela não pode ser capaz de barrar o aprimoramento das coisas. De tal modo que, se um advogado não está bem informado, não é capaz de propor um desenvolvimento novo, isso não chega aos tribunais, obviamente que isso nunca vai virar um julgado, isso nunca vai encontrar aplicabilidade. E, ao mesmo tempo em que, se não houver alguém pensando esses novos caminhos, também não haverá onde esse advogado recorrer. Ou seja, é um círculo que pode ser virtuoso ou diabólico, não é? Ou seja, ao advogado, penso eu, é absolutamente inafastável a necessidade de estar absolutamente bem informado sobre aquilo que trata e sobre todos os caminhos possíveis, viáveis, até mesmo remotos, mas legítimos para a solução do caso. E postular isso perante o tribunal. O que nós vimos na prática é que, por vezes, pode não ser tão comum, mas, por vezes, o tribunal se mostra simpático à tese e acaba por atendê-la, por absorvê-la. Isso, por vezes, leva a uma sequência de decorrências a partir daí que vem até mesmo a mudar, né, em alguns casos, a própria compreensão geral sobre aquela temática. Ou seja, são papéis que têm que ser melhor compreendidos. Passa por uma revisão, sem dúvida, de cultura, de maturidade, de entendimento dessa funcionalidade, mas que, sem insistência das pessoas certas, não acontece, né? É assim que eu vejo, né, Marcelo? Porque aqui também tem um grau de subjetividade no estudo, né? São matérias complexas, né? Respeitando o tempo. Agora eu estou aqui, eu tô falando, pensando até onde eu vou. Não, muito obrigado, professor Fábio. Professora Schiavelli, chegou uma pergunta para a professora e pediu o máximo de brevidade e objetividade possível. Então, aqui, a Patrícia Deliri manda: boa tarde, professora Schiavelli. Qual deve ser a postura do advogado ante esta instabilidade jurídica? Instabilidade jurídica no sentido das normas, né, que eu coloquei. Olha, na minha tese, vou falar muito brevemente, mas depois deixa meu e-mail aí, Rodolfo, para a gente continuar. Eu acho que num caso concreto, deve-se buscar dogmaticamente como você vai justificar o desconhecimento normativo, no caso dessa instabilidade da complementação. Então, muitas vezes, essas construções das possibilidades de erro, da questão da legalidade, esse aprofundamento dogmático são muito úteis para o advogado na defesa do caso concreto, para a construção das teses, diante de um direito instável, de um direito excessivamente regulado, né, pelo direito administrativo e que não oferece segurança jurídica para o destinatário da norma. Então, acaba sendo bem no sentido do que o professor Marcelo e o professor Fábio salientaram, que a dogmática aqui tem uma importância gigantesca, porque é por meio desses critérios dogmáticos, dessas chaves dogmáticas, que o advogado, no caso concreto, consegue desconstruir a responsabilização do seu cliente em função de uma norma jurídica excessivamente complementada, né, de um direito bastante instável. Eu lembro que muitas vezes a gente até pensou em ter um portal em que a gente buscasse esses tipos e buscasse listar todo o regramento administrativo que fizesse parte, tanto nos crimes ambientais quanto nos crimes de direito penal econômico. Mas teria que ser um trabalho constante, teria que ter uma pessoa 24 horas por dia fazendo isso, porque são regras que mudam o tempo todo,
né, e que emanam dos mais diversos órgãos, né? Então, por isso que as minhas sugestões, em termos gerais, como pesquisadora, são no sentido de buscar uma melhor delimitação do campo do que pode ou não ser assessorado administrativamente dentro do direito penal e de quais órgãos teriam competência para ter essa função. Obrigado, professora Schiavelli. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado, professor Fábio. Obrigado, professora Schiavelli, pela disponibilidade, pelas brilhantes exposições. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Nós voltamos hoje às 18h30 com Juiz das Garantias e o pacote anticrime e às 20h30 com cegueira deliberada e a jurisprudência do TRF. Um feliz dia do advogado para todos os advogados do nosso país. Um bom dia a todos, muita saúde e muito sucesso. Muito obrigado a todos, um bom dia. Até mais.